Sejam todos muito bem-vindos aí, vocês que estão acompanhando a gente pelo Instagram, ao vivo, ok? Não esquece aí de compartilhar o link, você que também está pelo YouTube, ok? E também pelo Facebook, tá bom? É uma alegria muito grande para nós, podemos estar aqui mais uma vez, mais uma ministração, e eu creio que Deus tem algo muito especial para essa noite, para a nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero começar, antes de mais nada, a gente fazer uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cubra a nossa vida agora com o sangue de Jesus. Cubra, meu Deus, a ministração agora, toda a parte técnica, meu Deus, a internet, a parte tecnológica, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, e especialmente que o Senhor toque nas vidas através dessa palavra. Nós consagramos tudo isso agora ao Senhor. Mais uma vez entregamos ao Senhor todo o controle, todo o domínio e toda a honra em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado e exaltado por este momento agora em nome de Jesus. Amém. Amém, amor? Quer se falar oi, pessoal? Paz do Senhor, irmãos, igreja. A gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez, essa segunda ministração sobre esse tema, o perigo da alma ferida. Que Deus, fale com você, prepare aí teu coração, o ambiente aí na tua casa, aquieta aí, aquieta a alma para ouvir o que Deus tem para falar com você nesse dia. Recapitulando um pouquinho do que a gente falou na primeira ministração, se você não viu ainda, está disponível no canal do YouTube. No primeiro dia nós falamos um pouquinho sobre a importância de se ter saúde emocional, a importância de cuidar, de olhar para si, de fazer uma autoanálise, de voltar os olhos para si mesmo. Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo. Então da importância da gente olhar para isso. Nós falamos lá em Provérbios 4, 23, a palavra de Deus diz que sobre todas as coisas que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque, no caso, fala assim que não está falando do coração como um órgão biológico, mas sim o coração como o centro das nossas emoções. Nós sabemos aquilo que é importante, aquilo que nós devemos guardar, aquilo que a gente considera importante, a gente dedica tempo, a gente dedica dinheiro, dedica a nossa atenção, mas a palavra fala assim que sobre todas essas coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E se Deus disse guarda o teu coração, é porque o nosso coração pode ser ferido, nosso coração pode ser machucado. E quando fala procedem as fontes da vida, porque tudo que afetar o seu coração, tudo que afetar as suas emoções, vai afetar a sua vida, afeta as suas atitudes, afeta as suas escolhas, vai afetar os seus relacionamentos, afeta as pessoas que estão à sua volta, afeta a maneira como você se vê, como você se olha, como você se enxerga, afeta a maneira como você olha para outras pessoas, como você se relaciona e inclusive como você se relaciona com Deus. Pessoas que têm feridas na alma, elas têm dificuldade de se relacionar com Deus, têm dificuldade de manter um compromisso com Deus. Então por isso que a palavra fala, guarda o teu coração. Quantas pessoas que nós conhecemos, que têm potencial para crescer profissionalmente, para prosperar, mas não conseguem, tem barreiras. Por quê? Porque a maneira como elas se vê, são pessoas inseguras, pessoas que têm medo. A gente fala na psicologia como autossabotagem, a pessoa mesmo se sabota. Por quê? Porque tem problemas, tem feridas na alma, há áreas da vida que a pessoa precisa tratar. E isso é em todas as áreas da nossa vida. É área profissional, é área sentimental e espiritual também. Então o objetivo dessas ministrações, dessas 4 ministrações, essa é a segunda, nós vamos ter mais 2, a terceira e a quarta. O objetivo é trazer um entendimento sobre esse processo de cura, de restauração das emoções e o quanto essa área, essas feridas, elas podem afetar a nossa vida, afetar o nosso crescimento, impedir que a gente complete a nossa carreira, que a gente atinja o propósito de Deus para nós. Abre o teu coração, abre a tua vida para você receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente.
Por que que, né, nós falamos aqui bastante, nós estamos falando muito sobre esse tema? Porque nós sabemos, como eu comentei, quero recapitular bem rapidinho, só o que nós falamos na primeira noite, tá? Você que está assistindo aqui, nós não vamos entrar em todos os detalhes que a gente entrou na noite passada, né? Na última quarta-feira. Você precisa pesquisar no canal da igreja, que vai estar lá, Comunidade Esmirna no YouTube, está gravado, né? E você vai lá e assiste com o tempo. É um vídeo rápido, 30, 40 minutos, eu não lembro, 35 minutos, alguma coisa assim, né? E você vai lá e entende melhor. Agora, veja bem, eu quero recapitular algumas coisas para a gente poder entrar no tema dessa noite. Como a Aline já falou, nós vamos falar em 4 vezes, tá bom? Aqui nós parcelamos a palavra, né? Nós parcelamos a ministração justamente por quê? Porque é um tema muito vasto e muito importante. Então a gente não pode falar muito rápido e deixar, né? Então nós estamos na orientação de Deus, nós estamos na liberação do Espírito Santo. Ele está conduzindo. Cada vez que você vê a gente aqui diante das câmeras e a gente estiver entrando na sua casa, pode ter certeza, cada momento, cada palavra, cada toque que nós damos aqui, são todos orientados por Deus, né? E eu creio muito, muito, muito nisso, que nós temos visto que os males que vieram sobre a humanidade, e principalmente por nós aqui no Brasil, vamos falar de nós aqui, eu creio que isso vai ser transformado em bênção na nossa vida. Eu creio. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento de reflexão. Então nada melhor do que você parar um pouco e tirar um pouco das ilusões que você está vivendo na sua vida, porque enquanto você está no automático, vivendo e tocando e trabalhando e saindo com seus amigos e ali, né, e você está se divertindo e aparentemente está tudo bem, você não para fazer uma revisão. É igual um carro, se eu não posso só andar com o carro, de vez em quando eu tenho que levar esse carro numa oficina para fazer uma revisão. E nós estamos passando por uma revisão, o ser humano está passando por uma revisão. E nós, especialmente, estamos passando por essa revisão, onde Deus mostra para nós que existe uma estrada e uma viagem muito longa. Eu quero profetizar agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu dom, sobre a sua vocação, que você, depois desses dias que nós estamos passando aqui, essas 4 ministrações, aqueles que estavam parados, eles vão começar a andar. Aqueles que estavam andando, eles vão começar a correr. E aqueles que já estavam correndo, eles começarão a voar. Receba essa palavra sobre a sua vida agora. Essa voz profética que Deus traz agora no meu espírito, eu ministro e libero sobre a sua casa. Você vai voar. Você que está aí quebrado, às vezes parado, doente, mas eu estou profetizando. Essa situação que nós estamos passando, ela foi transformada por Deus para te abençoar. Recebe isso agora em nome de Jesus. Então nós falamos na semana passada da importância da gente falar sobre cura interior, sobre termos uma saúde emocional em bom estado. Justamente porque nós somos um ser trino. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, você pode conferir depois, fala que nós somos alma, corpo e espírito, ou espírito, alma e corpo. Depende da sua tradução aí, mas a ordem não importa muito. O que importa é, nós somos um ser trino, nós temos 3 partes essenciais que Deus nos deu. E Deus fala que nós temos que manter essas 3 partes irrepreensíveis. Do corpo eu cuido, né, físico eu cuido com saúde, eu cuido com indo ao médico, comendo bem, exercício. Do espírito, aqui é a nossa ligação com Deus, nosso elo espiritual, a gente creu em Jesus. Se você não creu ainda, hoje você tem a oportunidade de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu fiz isso há mais ou menos 20 anos atrás. Minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais eu nunca mais voltei atrás, sempre para frente. Às vezes com muita luta, mas sempre para frente. Essa é a vida de quem anda com Deus, de quem crê em Jesus. Então veja bem, e a alma, as nossas emoções, elas precisam ser tratadas também. Então por isso nós falamos, porque você pode estar agora, como eu falei, preparando para você entrar numa nova fase da sua vida. E se você entra uma pessoa doente na alma, uma alma ferida, se você entra nessa nova fase da vida, você não vai desfrutar, você não vai conseguir correr como você poderia correr. É igual um carro que você está andando, de repente você pega a estrada, ele começa a falhar, começa a fazer barulho e pode até quebrar. Eu já tive carro quebrado na estrada, pensa no tormento. Então o que Deus está dizendo para nós nesses dias? Deus está nos revisando, Deus está nos equipando, Deus está colocando em nós as coisas no lugar. Para quê? Porque vai vir um momento a partir de agora, a partir desses dias, que você vai prosperar muito, que você vai crescer muito,
que a tua casa vai ser salva, que a tua família vai se converter, que as coisas que estavam dando errado vão começar a dar certo. Aonde todo mundo estava perdendo, você vai começar a ganhar. Aonde todo mundo estava desesperado, você vai começar a governar. É isso que eu quero profetizar. Essa é a visão que eu quero que você entenda. Por isso que é importante esses 4 dias nós estamos aqui. Por isso que o diabo vai fazer de tudo para que você desista de assistir, para chamar a tua atenção para outras coisas. Não deixe que isso aconteça com você. Preste bastante atenção. Nós falamos como texto base, nós usamos um texto base, um versículo bíblico que eu amo muito, que é Hebreus capítulo 12, versículo 15, que fala justamente sobre raízes de amargura. Então lá diz assim, eu quero ler aqui para você entender. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12, 15. Relembrando o que eu disse na semana passada, quando nós falamos de raízes na Bíblia, normalmente nós estamos falando de algo que começa pequeno, que é plantado, depois ele é cultivado, ele é regado, ele é cuidado, e ele vai crescendo e dá um fruto lá na frente. Então, quando nós olhamos para essa questão da alma ferida, nós temos o entendimento bíblico de que isso pode começar pequeno, pode começar bem fraquinho, uma raiz, uma raiz ali que às vezes, uma sementinha que às vezes está debaixo da terra, ou seja, está dentro de você, você não percebeu ainda, mas você guardou aquela mágoa, aquela palavra que falaram contra você, aquela situação que você se entristeceu, você guardou aquilo ali. E aí você não percebe que aquilo, se você não tratar, vai crescendo dentro de você. E vai tomando um tamanho, vai crescendo, vira uma raiz. E quando vira a raiz, acaba brotando. E a Bíblia fala que quando ela é venenosa, a raiz de amargura é venenosa, ela cresce com o tempo, se você não tratar, se você não passasse por essa ministração que você está passando esses 4 dias aqui, é a raiz que você recebeu, as sementes de amargura que tem dentro de você, iam multiplicar, iam crescer muito, iam te destruir, iam paralisar a tua vida, paralisar o projeto de Deus para a tua vida. Mas graças a Deus que você está ouvindo esse vídeo hoje, e você não vai precisar passar pelas amarguras de uma raiz de amargura que vai nascer, ela não vai nascer na sua vida, em nome de Jesus, porque hoje você está recebendo ferramentas para arrancar essa raiz de dentro da terra, que é o seu coração, ok? Nós falamos sobre as características das pessoas normalmente amarguradas, nós falamos de orgulho, nós falamos de várias coisas aqui, falamos das pessoas que são egoístas, que são ingratas, ou seja, está tudo no vídeo lá, para você ver com calma, são muitos pontos, a gente não pode ficar repetindo todos eles, então é só você assistir de novo que está lá. Então nós falamos das características. O que eu quero dizer, resumindo esse ponto para entrar hoje, eu quero dizer o seguinte: muitas vezes o que acontece? Nós falamos com a nossa boca que nós não temos mágoa de ninguém. Nós falamos com a nossa boca que nós não somos afetados por nada. Porém, a forma como eu vivo e como eu encaro a minha vida, a forma como eu me relaciono com as pessoas, como eu trato a minha esposa, eu trato o meu filho, eu trato meus irmãos, eu trato a igreja, eu trato as situações da minha vida, elas vão revelar o que realmente está por dentro de mim. Não adianta eu falar que eu não tenho ferida, se quando eu falo uma coisa e quando eu faço outra. Então a minha vida, a minha atitude vai confirmar se eu realmente estou curado naquela área ou não estou curado naquela área. Então não adianta eu me enganar, toma muito cuidado, não deixa você viver no engano, achando que está tudo bem para mim, porque normalmente não está. Ainda o dia que você não sentir mais nada, nenhum problema, nada, você já deve estar perto de morrer. Você já deve estar perto de partir de encontro com o Senhor. Porque enquanto você for um ser humano, você vai passar por momentos de tristeza e de mágoa aqui na terra. Não adianta a gente se enganar. Será que não tem nenhuma área da sua vida que não for comprometida por conta da falta de saúde emocional? Nenhuma área, nenhuma decisão que tomou, que deixou de tomar, uma escolha que fez baseada nas emoções, no que estava sentindo? Tem que pensar, tem que avaliar. Amém. Olha só, o ponto de hoje, então, qual vai ser? Nós vamos falar sobre quais situações quais são as áreas que podem adoecer, causar uma doença na nossa alma. Nós estamos falando de uma alma ferida ou uma alma doente. Então, como nós podemos, quais são as áreas? Vamos tocar aqui em algumas áreas hoje, né? Nós vamos dividir em 3 áreas maiores, vamos entrar um pouquinho em cada uma delas, até porque, nós queremos otimizar bastante o tempo hoje. Mas veja bem, nós vamos tocar em 3 pontos
que são pontos que mostram para nós que são locais de feridas na nossa alma. São pontos críticos onde nós vemos que existe ferida na nossa alma, por onde pode chegar alguma ferida na nossa alma. E como eu disse, lembre bem o que eu vou dizer, a ferida, grava essa palavra agora, isso é muito forte. A ferida, ela pode se tornar um alojamento para demônio. A ferida, uma alma ferida que está lá com uma doença interior, né? Não estou falando doença física, mas uma ferida na alma, um coração entristecido, o que pode acontecer? Ele pode se tornar, o diabo pode usar essa ferida para habitar na sua vida de alguma forma para te atrapalhar. Isso é um perigo muito grande. Isso é muito, por quê? Porque nós guardamos mágoa. Quando nós guardamos a mágoa, guardamos a raiz, ela cresce. Quando cresce, eu fico exposto a ataques de Satanás. Então tome muito cuidado com isso. Sim, pode ler, 139. O texto que nós vamos usar aqui é Salmo 139, versículo 23 e 24. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então a gente está falando aqui dessas situações que podem sustentar esse adoecimento. Quando fala aqui na palavra, o salmista fala assim: sonda-me, ó Deus, e me conhece, e vê se em mim há algum caminho mau. Quando a gente fala de sonda, a gente lembra, por exemplo, daquela sonda lá da Petrobras, sabe? Daquela sonda que vai entrando lá no solo, lá no mais profundo, lá para achar petróleo. É assim, a sonda de Deus é assim que o Espírito Santo faz. Vai cavucando, vê se tem lá no fundo, lá no nosso interior, se há feridas na nossa alma. Mas quando a sonda de Deus, o Espírito Santo vai entrando, não é só feridas que ele encontra, também há tesouros lá dentro escondido. Por isso que é preciso quebrar as barreiras, deixar o Espírito Santo. Precisa ter coragem. Você tem coragem para falar isso? Senhor, sonda-me, né? E vê se há em mim algum caminho mau, né? E curar é enfrentar. E enfrentar é o ato de trazer à frente. Então nós precisamos deixar Deus colocar a sonda lá e ver lá o que está escondidinho. Quando fala assim lá que Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né, ele entrará. Mas e aí, será que a gente está disposto a deixar Jesus entrar em todos os cômodos da casa? Na minha casa, na minha infância, meus irmãos estão assistindo, eles vão lembrar. A gente tinha lá na minha casa, eu era criança, a gente falava que era o quartinho do meio. Minha mãe está assistindo, ela vai lembrar, o quartinho do meio. Era o quartinho. O que era o quartinho do meio? O quartinho do meio onde ficava as roupas sem passar, as cadeiras com as roupas sem passar, ficava as bagunças, as tralhas. Quem conhece, às vezes todo mundo tem um quartinho do meio que guarda as tranqueiras. E é isso muitas vezes, a gente precisa deixar entrar nesse quartinho do meio, esse quartinho do fundo lá, que a gente não deixa ninguém entrar, que a gente guarda tudo, esconde, né? Podia ser quartinho do medo, né? Existe, né, o filme que é o Quarto do Pânico. Quarto do Pânico. Mas a gente precisa deixar Jesus entrar em toda a nossa casa, em toda a nossa vida, olhar todos os cômodos, né? Onde está aquele quartinho, onde a gente guarda o lixo emocional. Então a gente precisa trazer à frente, tá? Isso, olha só. Então vamos entrar na primeira área, né? Que são áreas que nós vamos tocar aqui. Preste atenção, você que está assistindo, você que está anotando, é importante você anotar, tá bom? Você anotar para você não esquecer. Quando você anota, né? Hoje a gente tem o celular para anotar, a gente tem, né? Muitas formas. Escreve nos comentários, às vezes, aí, que outras vezes demora para pegar. Escreve. Exato. Aí, quem quiser ir transcrevendo alguma coisa no comentário aí, tá aberto. Deixando palavras, tá, profetizando. Depois nós vamos ler todos e a gente gosta de ouvir esse feedback de vocês. Veja bem, primeira área que nós vamos tocar agora, das 3 de hoje, nós chamamos aqui de áreas de trevas. Podemos chamar de áreas obscuras. Áreas aonde, como a Aline comentou aqui agora, onde nós acabamos por esconder alguma coisa, entende? Então nós deixamos ali num cantinho e achamos que o fato de eu esconder a gente vai achar que com o tempo as coisas vão melhorar, né? As coisas vão ser curadas ou a situação vai desaparecer, né? Então não é bem assim, não é bem assim. Veja bem, olha o que a Bíblia diz, o texto base para esse ponto está em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13, é um texto também apaixonante. Olha o que ele diz:
O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que palavra forte agora sobre nós. A primeira área aqui para nós entendermos: se tem alguma área obscura, algo secreto na sua vida aí, que você não conta para ninguém, você não confessa para ninguém, que você recebeu uma pancada às vezes nessa área e você se escondeu, você está encobrindo essa área para que as pessoas não vejam que você é doente nisso, que você está fraco nessa área. A Bíblia está dizendo o seguinte: aquele que encobre. Então preste atenção, primeiro momento aqui agora dessa palavra, grave o que eu vou te dizer. Quando fala assim, o que encobre as suas transgressões. O que é transgressão? Pecado, erro, falha. Olha só, está dizendo que aquele que encobre, ou seja, eu tenho a opção de encobrir ou de confessar. Está no meu direito de escolha, está no meu poder de escolha. Encobrir um erro que eu fiz ou confessar um erro que eu fiz. Confessar para qualquer pessoa? Claro que não. Confessar para qualquer um? Confessar para o Facebook? Muitas pessoas estão magoadas e acham que pelo fato de ir no Facebook e postar lá umas indiretas, acha que o Facebook vai resolver o problema dela. Não vai. Entende? Você vai lá no Facebook, quem está vendo você fazer isso, está te julgando. Só revela a sua alma. Só revela a podridão que está dentro de você. Então, se você é dessas pessoas que fica escrevendo textão no Facebook para às vezes vomitar o que está podre dentro de você, você não está se curando com isso. Você está só piorando ainda mais a tua situação. Então busque alguém que te ajude. Busque uma autoridade espiritual. Busca você, que já tem um discipulador, que tem um pastor que te acompanha, que tem uma pessoa que te acompanha. Às vezes não é um pastor, mas um irmão que é muito fiel ali junto com você, que pode te ouvir. Alguém que você possa abrir o seu coração e você sabe que não vai ser julgado. E nós que estamos recebendo essas confissões, também temos que ter sabedoria para não estragar tudo, para não sair falando da vida da pessoa para todo mundo. Ok? Então nós temos que ter uma escuta ativa, é isso que fala, né? Nós temos que ter uma escuta ativa, então toma cuidado para quem você está falando. Então eu tenho a escolha de abrir minha vida ou fechar. Olha o que diz: se eu fecho, tem um resultado, se eu abro, tem outro resultado. Aqui está dizendo: se eu encobrir as minhas transgressões, se eu escondo o meu pecado, eu nunca prospero. Ou seja, a vida nunca vai para frente. E às vezes a gente não entende por quê. Por quê? Porque tem algo lá atrás que ficou, que você escondeu, tem um pecado guardado que você não confessou, que você não tratou, que você às vezes causou dano para alguém e você não restituiu. Então preste atenção. E o contrário também é verdadeiro. Se eu encubro e eu não prospero, se eu descobrir, ou seja, se eu mostrar isso, se eu confessar isso para uma pessoa levantada por Deus para me ouvir, automaticamente está dizendo que eu destravo a minha vida para prosperidade. Não é só prosperidade quando eu falo de dinheiro, não, em todas as áreas, principalmente na área espiritual, principalmente na área familiar, onde você vive com a tua família. Então tome muito cuidado. Se você encobre, você morre. Se você descobre, se você confessa os teus pecados, você prospera. Olha o que diz: encobrir e não prosperar. Olha que forte. Agora diz outra coisa: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, se eu confessar, ok, é o primeiro passo, confessar. Mas depois vem o segundo passo, e tão importante quanto o primeiro, é confessar e deixar. São dois passos em direção à cura das áreas de trevas na nossa vida. Primeiro, não encobrir, ou seja, eu preciso contar para alguém. Segundo, eu deixo isso de lado, ou seja, eu vou lutar agora para não cometer mais aquele tipo de pecado. Por quê? Ele precisa encontrar um lugar, uma falha. Ele não pode chegar de cara e bater. Não, ele vai ter que procurar um cantinho onde você tem uma fraqueza, onde você está deixando um pecado guardado. Eu aprendi logo no começo que eu me converti há 20 anos atrás. Todo pecado não confessado, ele traz consigo a presença de um demônio. Então por isso que nós estamos falando muito de parte emocional e parte espiritual, de libertação, porque está tudo relacionado, gente. Está tudo relacionado. Veja bem, não estou aqui dizendo contra nenhum tipo de tratamento profissional. Até porque minha própria esposa que está aqui do meu lado, ela é uma profissional da área de saúde emocional. Ela é uma psicóloga. Entende? Então,
eu não estou de forma alguma desmerecendo a parte técnica, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que são duas verdades que andam juntas, que andam em paralelo. Tanto o tratamento psicológico, que seja, ou psiquiátrico, né, sei lá, mas ao mesmo tempo a parte espiritual, que é a parte mais importante de todas. Pensar que aquilo que você não resolve dentro de você, aquele que encobre as suas transgressões, a gente não consegue encobrir isso por muito tempo. Isso, de alguma maneira, se você não resolve, se você não trata, isso vai sair de alguma maneira no seu corpo. A gente fala das doenças psicossomáticas. O que são essas doenças? Algo emocional, de cunho emocional no físico, no corpo. A pessoa faz vários exames, ela faz um check-up e não tem nenhuma alteração no seu organismo. É tudo de cunho emocional, porque são áreas emocionais que a pessoa não cuidou, não tratou, tenta sufocar, mas aquilo de alguma maneira vai sair no seu corpo. Isso. Fica então a lição de casa para você agora. Primeiro você confessa para Deus agora. Se conscientiza que você errou. Lembra agora. Deus vai te ajudar a lembrar agora. Quais são as falhas que você cometeu e que você não contou para ninguém? Que você guardou achando que isso... Ou você está cometendo até hoje. Você continua vivendo essa vida errada até hoje. Então preste bem atenção. Se eu encobrir isso aí, eu não vou para frente. Não adianta. Vai ter algo me puxando sempre para trás. Então tome muito cuidado. Primeiro, se conscientize. Segundo, busque uma ajuda. Busque uma ajuda. Tem o WhatsApp que acabou de ser citado aqui, 982151070. Aqui é 16, né? Nós estamos falando do DDD 16. 982151070. Tem alguém que vai lá, tá pronto para te ouvir, para orar por você, para um pedido de oração que você tiver, tá bom? Se você quiser abrir teu coração, não fique sofrendo aí sozinho, ok? E você quer complementar mais alguma coisa? Ok, pode ir então, no segundo ponto. Se tem algo que impede da gente ser curado, de a gente ter essa transformação interior, uma das coisas que nós queremos falar é sobre o orgulho. Lá em Tiago 4:6 fala assim: mas ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Orgulho é a mesma coisa que soberba, que vaidade. Tá falando o seguinte: a pessoa, quanto mais orgulhosa for uma pessoa, maior é a ferida que ela tem, né? As pessoas orgulhosas, elas colocam uma barreira, uma autoproteção, ela forma uma barreira, uma parede, para que as pessoas não acessem a vida delas. Por quê? Porque as pessoas orgulhosas, elas não querem se mostrar fracas, elas não querem se mostrar fragilizadas. Então, por trás dessa aparência, desse autoritarismo, dessa braveza, isso está uma alma frágil, fragilizada. Impede a pessoa de reconhecer que ela precisa de ajuda. Elas não estão dispostas a se despirem para poder ser tratadas, ser curadas. Quem já ouviu falar daquela frase assim: o fulano está exercendo um cargo de autoridade, o poder subiu a sua cabeça. A gente já ouviu falar isso várias vezes. Não é o poder que subiu a cabeça, na verdade é uma fragilidade que ele tem interiormente. E para esconder essa fragilidade, porque as pessoas não têm acesso, não veja, na verdade, aquela insegurança, aquela fragilidade, então a pessoa se fecha e tem aquela casca, né? Aquela capa ali de autoridade, né? Nós trabalhamos com casais, ministrando os cursos para casais, a gente trabalha muito. E muitas vezes acontece o seguinte: a esposa casa com o marido, é amoroso, né? A gente até brinca, casa com o príncipe, mas aí depois leva o cavalo para dentro de casa, né? Dá uns coices, bravo, o príncipe vai embora, só fica o cavalo. Aquele homem autoritário, bravo, né? Que confunde autoridade com autoritarismo. Mas na verdade, ali dentro tem uma insegurança, tem um menino, tem uma fragilidade, áreas que precisam ser tratadas. Então isso é só uma casca para impedir que as pessoas tenham acesso a isso. Um exemplo disso está na Bíblia, depois você pode ler lá em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1, fala do general Naamã, um general de guerra, um homem do exército da Síria, um homem valoroso, um homem honrado. Mas a palavra fala que ele era leproso. Por baixo daquela capa, daquela roupa de exército, de uma autoridade, ele era leproso. E quando foi falado para ele, por uma escrava, uma serva da casa, que havia um homem, um profeta de Deus em Samaria, que ele seria curado, ele vai até lá,
E conta assim na palavra que o profeta nem recebeu, mandou um mensageiro falar com ele, e ele fica muito bravo porque manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele fica muito bravo porque onde já se viu um homem como ele imaginava que fosse ser uma cura, receber com uma tanta pompa, e na verdade era para ele se mergulhar numa água suja ali do Rio Jordão. O que acontece? E ele precisou, para ele receber a cura, ele precisou tirar aquela roupa, tirar aquela capa, aquela roupa do exército toda, né, toda aquela pompa, se humilhar, mostrar a ferida para a comitiva, para aqueles que estavam ali. E naquele momento Naamã ele foi curado não só da sua lepra no seu físico, mas ele foi curado na sua alma, do seu orgulho. E é isso que o orgulho faz. O orgulho nos impede de receber o milagre, nos impede de sermos curados. Então o Senhor fala nessa noite para tirar essa capa, tirar essa roupagem, né? É isso que o orgulho faz, isso impede a gente de ser curado. Olha só. Outro ponto. Isso, olha só complementando um pouquinho o que a Aline falou, quando a gente, na questão do orgulho, né? Quando a gente se expõe para as pessoas erradas, nós somos humilhados, ok? A situação fica pior ainda. Então o orgulhoso às vezes ele tem receio, mas quando ele tem conhecimento de que ele precisa se consertar e se abre com a pessoa certa, ele é curado. Então essa é a palavra sobre esse ponto, ok? A Bíblia fala assim que a soberba, ela está muito pertinho da ruína, da mesma proporção que a humildade está perto da honra. Então o humilde ele vai ser honrado, o soberbo vai entrar em ruína. Então nós temos que ser inteligentes e escolher não ser orgulhosos, ok? E a gente entrar na presença de Deus realmente e confessar e se humilhar, ok? Não fique aí guardando, né, se achando, vestindo essa capa de orgulhoso, achando que a sua vida vai para frente, que não vai. Olha só, e o último ponto, nós falamos primeiro das áreas de trevas, ou seja, de esconder as coisas. Falamos sobre o orgulho, que é uma grande ferramenta que tem destruído as pessoas. O orgulhoso não vai para frente enquanto não se humilhar. E terceiro, para a gente encerrar hoje a nossa parte aqui, religiosidade. O que eu quero falar com religiosidade? Religiosidade, a Bíblia chama aqui, ó, Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus dá um alerta para nós. Olha o que ele diz: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, os fariseus eles eram conhecedores da lei, eles se julgavam sabedores da lei, pessoas corretas, pessoas acima da média. Ou seja, eles tinham uma visão que eles eram alguma coisa muito importante, acima das outras pessoas. Eu ainda hoje vi um pedacinho de um vídeo, quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço, né? E ela está tirando água e Jesus pede água para ela e ela fala, mas você vai conversar comigo? E aí começa é claro naquele texto, você vê que Jesus, ele fala, aquela mulher está preocupada, a mente dela de religiosa está dizendo, eu não posso falar com você. E o que ele diz para ela? Ele fala assim, olha, vai chegar um dia que não vai adorar em Jerusalém em lugar nenhum, que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Então religiosidade é uma vida cristã de mentira, não pode nem chamar de vida cristã. Religiosidade não tem nada a ver com Jesus Cristo. Religiosidade não tem nada a ver com vida com Deus. Religiosidade tem a ver com preceitos humanos. Ou seja, quando eu sou um religioso, eu estou me vestindo para um evento, eu estou maquiado para um evento, eu estou me preparando para uma situação para que eu esconda as minhas falhas e meus erros e que as pessoas vejam que eu sou perfeito. Quando no fundo você não é perfeito. Só Deus é perfeito. Jesus foi chamado de bom mestre e ele retrucou, e ele era perfeito. Ele retrucou o jovem rico e disse assim, ó, bom é Deus. Então veja bem, nós temos que entender que a religiosidade é um grande problema na vida do ser humano. Então almas feridas, elas se vestem de religiosidade. Elas acham que são perfeitas. Elas não conseguem olhar e falar, meu Deus, eu estou precisando de trocar o fermento. Porque a Bíblia fala que o fermento, ele é colocado, e Jesus fala, toma cuidado com o fermento que você está colocando aí. Toma cuidado com os seus pensamentos. Toma cuidado com a visão que você está tendo sobre a sua vida. Ok? Espiritualiza tudo, né? Isso. Coloca tudo, a responsabilidade, tudo por espiritual.
E a pessoa não tem responsabilidade naquilo, naquela situação. Tudo é espiritual, espiritualiza tudo, né? Tudo, e nisso ela não se coloca numa posição de mudança, porque ela associa tudo como sendo espiritual. Não enxerga, né? Não tem discernimento espiritual. Não vê os próprios erros, não traz à consciência os seus erros, os seus próprios erros. Ó, o dia que os discípulos saíram para expulsar demônio, eu quero dar essa palavra aqui agora, rapidinho. Eles tiveram dificuldade para expulsar demônio. E o que eles fizeram? Podia ter voltado para Jesus e ter falado assim: Senhor, deu, né, tá tudo bem, não vamos nem tocar nesse assunto. Eles podiam ter voltado e ficado quieto. Não, eles voltaram para Jesus e falaram: Senhor, nós tentamos expulsar os demônios aí que eles não quiseram sair. Não deu certo, Senhor. O que está mostrando isso para nós? O religioso, ele tem dificuldade de admitir o seu erro. O religioso tem dificuldade para admitir que ele também é um ser humano, sujeito a falhas. Como diz o próprio Tiago, falou assim, ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente. Olha só, irmãos, olha só, gente. Então vamos parar com esse negócio de que nós vestimos uma capa de religiosidade, né? E nós falamos de Deus, falamos da palavra, falamos muita coisa, e na verdade por dentro nós estamos todos destruídos. Nós estamos um caco. E a vida não está rompendo. E o diabo te engana, e você se engana. Você não consegue perceber e ter consciência do teu erro. Entende? Então toma muito cuidado, que essa é uma área, a religiosidade estraga, está ligada a uma vida de aparência. Por quê? Porque eu já fui religioso, já fui. Eu nunca contei isso para o meu pastor. Às vezes ele cobrava a leitura do maná. O que é o maná? A gente lê a Bíblia. E às vezes ele cobrava a leitura da Bíblia. E eu nem tinha lido, mas eu corria para ler. Por quê? Porque na hora que ele perguntasse para mim, eu queria responder para ele: não, eu li, pastor. Já está em tal lugar. Entende? Olha onde chega a religiosidade. É uma vida falsa. É uma vida falsa. É uma vida que, para todo mundo lá fora, você quer se importar com a imagem que está passando para os outros. Tem nada, porque o meu pastor pensa, porque minha esposa pensa de mim. A tua esposa vai se alegrar, irmão, que está me ouvindo. Quando você chegar para ela e falar assim: amor, vamos orar que hoje eu não estou bem. Eu estou precisando de oração. Estou precisando que você dobre o joelho junto comigo aqui. Eu preciso que você ore comigo aqui hoje, porque hoje o dia está pesado. Em vez de você ficar um cara durão, religioso, achando que, não, eu nunca posso demonstrar fraqueza. Claro, não demonstre fraqueza diante do seu inimigo. Diante de Deus, você é uma pessoa fraca diante de Deus. Porque você precisa, a Bíblia fala que aquele que se humilha, ele é exaltado. Então é uma pseudo-fraqueza. Humilhação é uma coisa divina. Humilhação é uma grandeza. Quando eu me humilho diante de Deus e diante das pessoas que Deus levantou na minha vida, eu estou sendo forte. O mundo pode achar que besteira, que ser cristão, cristianismo é coisa de gente fraca, de gente careta. Muita gente vai pensar assim, né? Eu respeito, não aceito e não concordo, mas eu respeito. Agora, o resultado da nossa vida vai mostrar, daqui a algum tempo, vai mostrar se nós estamos vivendo uma vida de religiosidade ou nós estamos vivendo uma vida de verdade diante de Deus, ok? Então toma muito cuidado. Vamos orar agora em nome de Jesus. E não esqueça, daqui uma semana a gente está de volta, né, para a terceira parte dessa ministração. Ainda faltam 2 partes, tá bom? Amém, irmãos. Tem uma palavra assim que fala, para encerrar, lá em Gênesis 27, depois você lê do versículo 13 a partir do 27, fala da história de Jacó. Quando Jacó, para tomar a bênção do seu irmão gêmeo Esaú, ele chega junto com a mãe dele e arma uma situação para enganar o seu pai, Isaac. E fala que ele preparou, que a mãe preparou, Raquel preparou o alimento ali, o guisado, né, para enganar o pai. Ele colocou as vestes de Esaú, ele colocou peles de cabrito, porque o irmão era peludo e ele não. E ele vai ali na presença do pai enganar, para tomar a bênção do irmão. E em todo o tempo, assim que ele entra na presença ali do pai dele, de Isaac, naquele momento já houve dúvidas. Depois você medita nessa palavra por mais tempo. E lá fala assim que Isaac começou a perguntar. Isaac já estava velho, né, não conseguia enxergar direito. E Isaac perguntava: mas é você mesmo? Como que você achou essa caça tão rápido? É você mesmo? Deixa eu te apalpar. E já tinha gerado dúvidas, né? A aparência, a roupa é de Esaú,
mas a voz é de Jacó. Diante ali, Jacó teve várias oportunidades ali para poder se restaurar, para poder sair desse engano, mas não, ele continuou ali. O que eu quero falar rapidamente com essa mensagem é que quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos diante do nosso Pai, não importa as suas vestes, o que você está vestindo, Deus conhece, você abre a sua boca, Deus sabe quem é você aí. Isaac sabia, falou, a roupa é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então Deus sabe quem é você. Quando você abre a sua boca, quando você chega na presença de Deus, Ele sabe quem é você aí dentro, quem você é. Ainda que a sua aparência mostre para as pessoas que você tem uma transformação, que você tem uma mudança, mas quando você está diante do Pai, quando você abre a sua boca, Ele sabe quem é você. Ele sabe as suas dores, Ele sabe a sua história, as suas angústias, Ele sabe, Ele te conhece. A palavra de Deus fala assim, em Salmo 34, no versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então o Senhor sabe quem é você. Não adianta você ter uma máscara, ter uma capa, né, de santidade. O Senhor te conhece. Por isso, nós queremos dizer para você agora nesse momento, coloque-se diante de Deus, coloque-se diante da presença do Pai das luzes, onde nada fica oculto. E tire essa capa, né? Se coloque diante de Deus. Amém. Se dispa, né? Despir, a palavra de Deus fala, se despir diante do Senhor, para que você seja curado, para que você tenha a sua vida transformada. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Sim. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que a Tua palavra, Deus, ela não volta vazia, Pai. Antes ela cai na terra e ela dá frutos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, onde ela chegou, onde ela alcançou, na casa onde ela entrou, nessas vidas, ó Pai, que estão com o coração quebrantado, meu Deus. Pai, que haja cura, Senhor, das suas emoções, que haja uma transformação genuína, Pai, de dentro para fora, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, tira toda a barreira, todo o impedimento, toda a capa, toda a muralha, meu Deus, todo o muro, Senhor, que foi levantado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nada fica coberto, Deus, nada, Senhor, Deus, que não venha ser revelado, Pai, na Tua presença. Deus, traga à tona, Pai, tudo que está oculto, Senhor, traga à memória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por essa oportunidade, Deus, de cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.